Professor Isaac Reutemann. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite dos organizadores desse evento, a Coordenação Geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose, o Instituto de Valorização da Pesquisa e da Educação do Estado de São Paulo, IVPESP, e o Grande Oriente de São Paulo. A minha apresentação, que vai ser seguida de debate, e o melhor é o debate, não é a apresentação, eu vou primeiro explicar, assim, de uma forma bastante rápida, o movimento 2022, o Brasil que queremos, e depois discutir alguns pontos vitais da nossa educação básica no Brasil. O movimento 2022, o Brasil que queremos, na sua história, e que foi criado no ano de 2015, começou com uma comissão da Universidade de Brasília, chamada Comissão UNB 50 anos, que era responsável pelas comemorações dos 50 anos da Universidade de Brasília, o jubileu da UNB. E nessa comissão a gente revisitou os 50 anos de história da Universidade de Brasília, analisando as coisas boas que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram, as omissões. E, no final da extinção dessa comissão, que foi em 2012, alguns membros dessa comissão propuseram fazer uma comissão UNB Futuro, quer dizer, pensar os próximos 50 anos da Universidade de Brasília. Paralelamente a isso, há uma ONG aqui em Brasília, já de 22 anos de idade, a União Planetária, promovia o movimento Pedagogia das Virtudes. E desde 2003, a União Planetária promovia eventos no sentido de implantar e consolidar virtudes. E num evento da Pedagogia das Virtudes, que foi feito na Universidade de Brasília, se resolveu juntar os esforços dessas duas entidades no sentido de analisar outras dimensões importantes para o Brasil. E aí nasceu, em 2015, esse movimento 2022, o Brasil que queremos. O próximo que eu mesmo estou... O objetivo do nosso movimento é sugerir e sinalizar caminhos possíveis para o fortalecimento no Brasil de uma sociedade humana, honrada, livre, justa, fraterna, saudável, harmoniosa e feliz. E os dois princípios do nosso movimento é que a absoluta liberdade de pensamento e a atuação suprapartidária, supra-religiosa e supra-ideológica. Nós, atualmente, temos 12 grupos de trabalho, liderados por especialistas em cada área, que promovem reuniões, eventos, documentos, etc. E esses grupos são o grupo da educação, ciência e tecnologia, construção geográfica do espaço, ética, meios de comunicação, política, relações internacionais, saúde, social e econômico, ecologia e sustentabilidade, primeira infância e paz e direitos humanos. Nesse movimento, nós tínhamos a intenção de envolver os jovens, para os jovens serem protagonistas na construção de caminhos para a gente ter um Brasil melhor e mais justo. E fizemos, primeiramente, parcerias aqui no Distrito Federal,
Esses são os nossos parceiros acadêmicos, o Instituto Federal de Brasília, a Universidade Católica de Brasília, o Uniceub, IESB, a Universidade da Paz e o Centro Universitário UDF. Aqueles de Brasília conhecem bem essas instituições. No entanto, à medida que a gente foi amadurecendo e avançando, nós fizemos também parcerias com algumas instituições importantes no Brasil, com a Embrapa, com a Fundação Oswaldo Cruz, com a OAB do Distrito Federal e com o Movimento Todos pela Educação, sediado em São Paulo. E fizemos também a parceria com duas entidades, a primeira, a Andifes, que reúne os reitores de todas as universidades federais públicas do Brasil. E também com a Abruen, que reúne todas as universidades públicas, estaduais e municipais. E com essa parceria com a Andifes e com a Abruen, o nosso movimento teve uma escala nacional, já que cada universidade parceira tem um representante no sentido de estimular as reflexões e construir caminhos melhores para todos nós. Então, essa é a breve apresentação do Movimento 2022 do Brasil Queremos. Temos uma página na internet com muito conteúdo dos eventos, material audiovisual, etc., documentos. É só colocar no Google 2022 do Brasil Queremos, já aparece o nosso site. E nesse site, qualquer pessoa pode se inscrever no movimento, um pequeno formulário, pode enviar e vai receber as principais, temos um boletim mensal, as principais notícias, e o ideal não é só receber, mas serem protagonistas também desse movimento. Eu vou, então, passar para a segunda parte, um pouquinho mais densa, de falar um pouquinho sobre o tema desse encontro, que é educação básica. E uma pergunta que a gente deve fazer é para onde vai a educação. No entanto, é preciso fazer um diagnóstico da da educação básica do passado e a educação básica do presente para a gente poder projetar o futuro. Eu vou passar uma série de fotos de charges, né, sobre educação, principalmente educação básica. Eu acho importante a gente ver a visão do artista sobre a educação, que não a visão do acadêmico, né, ou das pessoas que se envolvem na educação, mas uma visão externa de como é que eles veem a educação. E nessa primeira lâmina, a educação, a tragédia da educação no Brasil está estampada, é uma vergonha, né? A educação básica, a educação no Brasil começa desde a educação infantil, vai para o fundamental, para o médio, e no ensino superior, a graduação e a pós-graduação. A pós-graduação é o segmento menos mal da educação brasileira. Mas se a gente fizer um sentido da pós-graduação em sentido da educação infantil, a gente vê que a graduação no Brasil é ruim, e à medida que a gente vai indo na direção da educação infantil, o ensino médio é pior, o fundamental é pior ainda. Então, é uma vergonha. Mas vamos ver o que os chargistas pensam sobre educação. É quase autoexplicativo, né? As lâminas que eu vou apresentar. Falta de tudo na educação. Os alunos não sabem nem interpretar o que aquela figura está falando.
Autoexplicativo também, né? Dois mais dois são 4 balas. Violência nas escolas. É autoexplicativo também. Isso tudo colhido na internet. Isso é um tema bem atual, né? As condições precárias das escolas, né? Isso lembra uma palestra que tivemos ontem aqui sobre a importância dos grupos. Muito bem. Eu vou projetar aqui alguns poucos dados, né, que justificam essa terminologia de tragédia da educação no Brasil. Então, os resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostram que apenas 62 escolas públicas do país, das 18.653 avaliadas, então só 0,33% dessas escolas, os alunos da 5ª e 8ª série têm uma educação do mesmo nível da média dos países desenvolvidos. Então, vivemos não como uma regra de qualidade, mas uma exceção de qualidade na educação básica. Os resultados do PISA, né, que são muito discutidos, né, que é o programa divulgado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostram que os alunos brasileiros obtiveram médias que os colocam na 48ª posição em leitura, entre os 56 países, e na 52ª em ciências e na 53ª em matemática. Uma vergonha. Estudo divulgado pela Unesco mostrou que entre 150 nações comparadas, apenas Nepal, Suriname e 12 países africanos têm repetência maior do que no Brasil. 1 em cada 5 jovens entre 18 e 29 anos e que vive na zona urbana abandonou a escola antes de completar o ensino fundamental, segundo o trabalho feito pela Secretaria-Geral da Presidência da República, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. É trágico. Em termos nacionais, as crianças precisam de 10 anos para concluir as 8 séries do ensino fundamental. E aí há uma assimetria muito grande. No Nordeste, o tempo médio é de 11,1 anos, no Norte, 10,8, no Centro-Oeste, 9,9, no Sul, 9,6 e no Sudeste, 9,2. Então, a gente poderia gastar aqui a manhã toda para falar sobre a tragédia da educação do Brasil, né? O analfabetismo, né? Alunos do ensino básico, que muitas vezes que conclui até o ensino médio, o índice de analfabetismo total ou funcional é extremamente elevado. Então, nós não podemos ter uma escola que produz analfabetos totais e funcionais. Isso não é admissível. A desvalorização do professor, nas últimas décadas, eu, quando estudei no ensino básico, o professor era valorizado. Ele era reconhecido pela sociedade como um agente importante na formação das próximas gerações. Hoje o professor adoece, o salário do professor básico é miserável. Nós podemos, no debate, se estiverem interessados, se aprofundar nisso. O saneamento escolar é vergonhoso. Nós temos 22 mil
escolas públicas onde não tem água. Se não tem água, não tem sanitários. Isso não é realmente um ambiente para educação de qualidade. A evasão escolar, por vários motivos, é altíssimo. A violência, nos últimos anos, cresceu, estarrecedora, né? Aluno versus alunos, professor versus professor, aluno versus professor, vice-versa. A depredação da escola, quer dizer, a não valorização pelos próprios estudantes, e podíamos aqui falar sobre outros pontos, outras dimensões do ensino e da educação brasileira. No ensino básico, vale a pena a gente fazer várias reflexões e decidir tomar várias ações, né? Uma que eu acho prioritária, eu vou gastar 3 minutos mais para frente, são políticas públicas para a primeira infância. Isso a gente precisa despertar e ver o alerta de especialistas que essa fase da vida, onde foi mencionado aqui por alguém, é extremamente importante. Os conteúdos para os objetivos de cada nível precisam ser revistos, né? Darcy Ribeiro falava muito em conteúdo inútil. Muito conteúdo que a gente teve e tem hoje no ensino básico, fundamental e médio, eles não precisavam estar ali na estrutura curricular. Precisamos ter uma pedagogia contemporânea, compatíveis com os avanços das TICs, né, da tecnologia de informação e comunicação. Nós vimos ontem que, na palestra do professor José Pacheco, que experiências têm sido conduzidas, a Escola da Ponte, e agora a comunidade de aprendizagem do Paranoá, aqui em Brasília, no sentido de uma pedagogia mais contemporânea e o uso inteligente das novas tecnologias. A formação inicial e continuada de professores precisa ser revista. Esses cursos de pedagogia eram válidos, eram legítimos por uma estrutura clássica e ultrapassada que a gente tem nas escolas. A valorização da carreira docente é fundamental. O salário do professor precisa ser repensado. No grupo de educação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nós rebatemos para que, em 1930, o professor de ensino básico estivesse no topo da carreira pública. Com o mesmo salário que tem um delegado, um juiz. Não estou pregando aqui o abaixamento do salário dessas categorias, mas estarem lá em cima e não estarem lá embaixo, como é hoje. E isso é possível. Na Finlândia, por exemplo, um professor de ensino básico ganha mais que um diplomata, né? Então, não é nada original termos essa ideia. A gestão precisa ser profissional, uma gestão enxuta, escutando os estudantes, a família, a comunidade, etc. Uma avaliação dos processos pedagógicos, não aquela notinha que o estudante, mas realmente cada estudante tem um dossiê de avanço, de aprendizagem. A integração com a família e a sociedade é absolutamente fundamental, e a promoção e consolidação de valores e virtudes, que eu falarei também um pouquinho adiante. Eu gostaria de fazer um parênteses da importância da aprendizagem da primeira infância, de 0 a 6 anos, considerando de 0 a 6 anos. Isso é muito negligenciado no Brasil e no mundo, né? No mundo, as famílias que têm posse maior colocam numa creche com uma assistência nutricional boa, de higiene, brinquedos, mas não é só isso, né? É importante que a gente entenda melhor o processo de aprendizagem, quais
o que nos ensina a neurociência no sentido de ter protocolos importantes que possam desenvolver, possam promover o processo cognitivo. É nesse período de idade que existe uma alta produção de neurônios e a conexão desses neurônios, que são conhecidos como sinapses. De 0 a 3 anos, a 3 anos a gente tem isso no máximo. Depois vai decrescendo e o estudante que já está no ensino fundamental e médio continua a ter uma produção de neurônios e sinapses, que são fundamentais para o processo cognitivo, mas não como nessa idade, né? O desenvolvimento integral na primeira infância é crucial e terão influência ao longo de toda a vida do indivíduo, seja na área da saúde, seja no seu bem-estar social, emocional ou cognitivo. Isso é a conclusão de vários estudiosos do Núcleo de Ciência pela Infância. E quanto mais cedo se investir no desenvolvimento da criança, maior será o retorno para ela própria e para a sociedade. Isso é um trabalho de 2010, mas o primeiro autor, James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mostrou, com um estudo longitudinal, que se a gente cuidar da criança na primeira infância, principalmente no processo cognitivo, nós vamos ter um maior retorno econômico para a sociedade. E ele continua ainda a trabalhar nesse tema. Queria chamar a atenção de que no Brasil existem vários especialistas estudando a primeira infância. Segundo eles, a personalidade da criança é feita dos 0 a 7 anos. Aos 7 anos, a gente já tem uma personalidade do adulto que ele vai ser. E existe um grupo aqui liderado pelo professor Siddhartha Ribeiro, que vem estudando como a neurociência pode fornecer subsídios para protocolos que a gente deve usar para crianças de 0 a 6 anos. Então, por exemplo, esse trabalho de 2014, que fala sobre o sono e a educação escolar. O Siddhartha Ribeiro, que trabalha no Instituto de Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostrou no final, lançou uma teoria no final do século passado, 1998, uma teoria que foi chamada teoria da reverberação. Até então se pensava que alguém aprendia alguma coisa, e isso ia para um local determinado do cérebro e que ficava acumulado na forma de memória. E ele lançou uma teoria que quando alguém tem um novo conhecimento, no primeiro sono após adquirir aquele conhecimento reverbera, não é único, reverbera e vai para várias partes do cérebro para fazer a memória. E que esse primeiro sono é importante nesse processo. E isso era teoria no final do século passado. Hoje foi provado que existe, é aceito no meio acadêmico a reverberação, e inclusive vários estudos foram feitos e aplicados em muitas escolas, inclusive algumas do Brasil, em que depois de um determinado instrumento da criança conhecer, ela tira uma soneca de 20 minutos a 40 minutos na própria escola, e foi feito com grupos controles, e realmente isso é importante. Também outros trabalhos como, da equipe, também na Federal de Pernambuco, esse segundo trabalho, ele explica que não é só o sono, mas também as condições físicas, as nutricionais, são importantes para a aprendizagem da primeira infância. Então, nós não precisamos, como disse o
o educador José Pacheco só depender daqueles conhecimentos que vêm do hemisfério norte. Nós temos cientistas, nós temos neurocientistas que podem, junto com a comunidade de educação, construir protocolos, construir metodologia para a gente ter um cuidado maior na primeira infância. E eu acho que os 4 domínios lançados pela Unesco, né, sobre educação básica, são absolutamente válidos, né? O primeiro, aprender a conhecer, que é a aquisição de conhecimento propriamente dito. Aprender a fazer, que é o domínio de competências que permite aplicar o conhecimento em problemas concretos. Terceiro, aprender a conviver, que são as habilidades de convívio pacífico, democrático e colaborativo. E aprender a ser, dependente das 3 anteriores, e materializa os efeitos do pleno desenvolvimento em cada um, tornando uma pessoa mais feliz e apta aos vários desafios da vida na sociedade. Voltando um pouco ao Siddhartha Ribeiro, ele participou recentemente naquele programa Provocações da TV Cultura de São Paulo, e está agendada uma roda viva com o Siddhartha Ribeiro para o final de outubro ou começo de novembro, que certamente ele vai abordar a primeira infância. E é importante, na educação básica, a gente implantar valores e virtudes. Então, a ética, a solidariedade, o respeito à diversidade, os direitos e deveres, a bondade, caridade, respeito à natureza, justiça, fraternidade, honestidade, confiança e outros, é importante a gente ter essa transversalidade de valores e virtudes na educação básica. As tendências, segundo um comitê internacional, o WISE, é que nas escolas do futuro muitas coisas vão ser diferentes. A tecnologia vai estar mais presente, o ensino vai ser mais personalizado, as abordagens híbridas de aprendizado vão ser mais exploradas. E o foco vai sair do conteúdo curricular e as habilidades sociais e emocionais vão ocupar lugar fundamental na formação dos estudantes. E, para terminar, algumas cenas que a gente poderia dizer que são ficções, mas não são, já estão ocorrendo, que nos orienta como é que é a educação do futuro. São fotos que estão lá na internet, em vez de sala de aula, como é na comunidade de aprendizagem do professor Pacheco, são espaços de interação do estudante com os seus professores. A precocidade está cada vez mais visível, né? Eu estava no aeroporto lá de São Paulo, de Congonhas, né? E uma mãe estava com um bebê, né? A mãe dormindo e o bebê com o celular, dedilhando o celular. Não devia ter 1 ano de idade como essa foto. Também ferramentas da tecnologia de informação e comunicação estão já começando a ser usados. Os futurologistas acham que logo, logo, a curto prazo, nós vamos, com auxílio de alguns aparelhos muito simples, fazer a comunicação telepática, né? Segundo eles, a linguagem nossa é muito demorada, né? Então, isso é uma perspectiva. Também outras aparelhagens para a gente poder desenvolver. Tem algumas pessoas que falam que a gente vai comprar um chip, né, para ser arquiteto, por exemplo. Você põe um chip e o cara não sei se vai acontecer, mas não vale nada, não custa nada dar palpites, né? Então, o cérebro, a gente conhece muito pouco ainda sobre o cérebro, né? Estamos começando a entender melhor e realmente o futuro aí nos espera. Muito obrigado pela atenção.